Olá, viva! Bem-vindo à plataforma associativa desta semana. Neste 19º programa, vamos ao encontro de duas instituições sociais, a CERCIAG, Centro de Educação Integrada, e a AFA, Associação Fermentelense de Assistência. Comecemos pela AFA. Joana Marques, Presidente da Direção, bem-vinda à plataforma associativa. Obrigada. A AFA tem uma história curiosa, remonta aos anos 60, quando o objetivo era dar apoio social às crianças da Escola de Fermentelos. E com o nome associado, João Nunes Geraldo, que inclusivamente doou os terrenos que hoje são pertença da AFA e onde está sediada as respostas sociais da AFA. As coisas mudaram muito dos anos 60 para agora, não é? Bastante, não é? É o 8 e o 80. Nos anos 60 preocupávamos muito com a parte alimentar das crianças, com o bem-estar delas, já que os pais a trabalharem muitas vezes não tinham essa capacidade e eram... Estamos a falar de Fermentelos nos anos 60, não tem nada a ver com aquilo que é hoje, não é? Evoluiu brutalmente. Hoje em dia nós temos uma instituição que preserva o tempo que as crianças precisam lá estar, essencialmente por causa da parte dos pais, e a AFA evoluiu não só na parte da infância, como vimos também aqui assim a crescer para poder ajudar a outra parte da população, não é? Que cada vez está mais envelhecida, e então esta IPSS que abriga não só as crianças, mas também que dá o apoio às famílias que têm os pais já mais carenciados, ou mesmo os idosos que lá vivem connosco, não é? Somos uma casa verdadeiramente bonita. Nós estamos a falar, naqueles anos 60, de uma terra de forte imigração, não é? Muita. E, portanto, também de muita carência e muito ligada à parte, digamos, à parte agrícola, ao setor primário. Continua a ser muito, não é? Fermentelos continua a ter muito de setor agrário e tem imensas pessoas, mas não tanto. Agora, hoje em dia, temos quem regressa, que nessa altura emigrou. Tivemos muitas pessoas que saíram para emigrar. E que já são utentes da AFA também, algo. São. A AFA hoje tem um conjunto de respostas sociais bastante alargado. Tem. Portanto, tem a infância, tem o Centro de Apoio Domiciliar, portanto, o SAD, tem o Centro de Dia e tem o ERPI, portanto, o lar propriamente como é conhecido, não é? O Instituto. Quantos utentes é que... No todo, isso é uma daquelas perguntas que me obriga a fazer contas, mas é assim, a nível de lar são 40, a nível de centro de dia são 22 e apoio domiciliário 25. Portanto, e depois temos as crianças que são perto de 100, portanto, em todas as respostas sociais. É um universo bastante alargado. É. E acaba por ser um universo que vamos desde as crianças à parte dos idosos, da gerontologia, que é simplesmente também lindo de ver, não é? E de ver o que as famílias precisam, aquilo que conseguimos ir ao encontro delas, não só na parte da infância, que é muito cuidada, não é? Nós sabemos que sempre quando falamos de infância, falamos dos cuidados dos pais, da necessidade de ter que deixar um filho para ir trabalhar, mas depois, como é que fazemos o inverso, não é? Como é que se diz que vamos precisar de pôr o pai a ter cuidados quando já somos adultos? Esta parte é a parte que a sociedade não está preparada. É o avanço da nossa sociedade na parte idosa, que cada vez é maior, não é? E que nós não estamos preparados para ela ainda, de todo. Mas a AFA tem um conjunto de atividades paralelas que, digamos, que entusiasmam o relacionamento com a comunidade. Bem, fazemos tudo um bocadinho, não é? Exatamente para poder juntar a população, porque eu acho que essencialmente, como eu lhe disse, a AFA é uma casa familiar. E assim começou, não é? Foi numa casa familiar que começou a AFA. E puxamos muito a população para dentro da AFA. Fazemos um bocadinho de tudo. As festas, não é? E que temos, por exemplo, um festival da Arepa, temos os aniversários, temos o Fermentelos Fest, que agora, portanto, tentamos estar presente com a comunidade nisso tudo. Por exemplo, no tempo de pandemia não pudemos sair. E então fizemos um drive-in na AFA, muito engraçado, porque tentamos juntar a população, os chefes que existem dentro da população de Fermentelos, não é? Eles vêm cozinhar, fazemos essas comidas em drive-in, tentamos dentro de tudo, fazemos festas de São João, fazemos as danças, na parte de gerontologia sai-se muito também para poder estar com outras associações, portanto, puxar
a comunidade total para poder estar sempre presente, porque são eles que fazem a AFA. A AFA existe porque existe uma população que necessita dela, que gosta dela e que gosta de participar. E temos tido imensos apoios, imensos votos, que realmente a AFA é muito acarinhada, e isso demonstra sempre que necessitamos de fazer um evento. A maior parte da comunidade vem e responde positivamente. Os utentes são basicamente da freguesia ou também há de freguesias vizinhas? Não, também temos de freguesias vizinhas. Sempre que não existe resposta fora, procuramos, e se nós pudermos, acolhemos. Temos muito poucos de fora, principalmente em centro de dia, é tudo praticamente Fermentelos. Serviço de apoio domiciliário, temos muito ali em Rego, muitas vezes porque não há resposta ou não existem vagas dos outros lados, mas tentamos sempre articular muito com as outras instituições, aliás, porque existe uma no Rego, existe uma em Oiã, e portanto temos que nos respeitar entre todos. E na parte de ERP são praticamente quase todos de Fermentelos. Temos alguns colocados pela Segurança Social, quando há necessidade, não é? Temos lá um senhor que já há aos anos que está connosco e ele é bem de fora, é de Ovar. Temos alguns de Águeda, mas há 90... tenho, por exemplo, o meu avô com 103 anos que veio de Lisboa, neste momento está lá. 103 anos. Faz amanhã 104. 104 anos. Autónomo. Muitos parabéns. É verdade, é verdade. A família também merece. Assim, por alto, estarão entre 5% a 10% da população de Fermentelos na AFA, como utentes. Sim. É um número significativo. Sim. Vocês estão lotados, as vossas respostas estão lotadas neste momento? Completamente. Desde a infância ao lar, neste momento estamos completamente lotados. Não temos vagas que possamos dizer conseguimos ainda abrir mais. Não. Na infância, em 2017, 2018, tivemos uma quebra de utentes muito grande. Tivemos ali 3 anos em que não havia, como também sabe, não é? A natalidade cada vez está a diminuir, em vez de aumentar, como nós precisamos. Sim. E tivemos que encerrar uma sala, pronto. E isso faz logo com que decresçam o número de vagas a nível de infância. Mesmo assim, conseguimos estar completamente lotados este ano. Já temos inscrições para setembro de 2023. Portanto, há a lista de espera na infância? Na infância. Em ERP e SAD também, mas a ERP e SAD é constantemente, infelizmente, pelas idades com que os idosos vêm até nós, a população mais idosa vem até nós muitas vezes já mesmo mais debilitada. Portanto, é preciso alterar o paradigma das respostas sociais nas IPSS? Muito. O que é preciso fazer? É preciso que as famílias percebam que não estão a deixar ao cuidado de alguém, estão a cuidar dos pais. Não é? Hoje em dia temos a tendência a dizer que eu vou abandonar os meus pais porque os vou deixar numa resposta social. Não. Estão a cuidar e, se calhar, a dar vida a eles, porque eles, estando sozinhos, estão isolados, estão na solidão. Antigamente dizíamos, eu vou viver os meus pais vêm viver connosco. Nós não temos, hoje em dia, tempo, infelizmente, para conseguir prestar os cuidados que eles necessitam. Então, precisamos de ajuda. E pedir ajuda a quem tem essa capacidade é realmente o melhor da vida, não é? E colocar um pai num ERP não é dizer que o abandonam, não. Porque podem visitar, podem estar, podem levar aos fins de semana, mas é saber que eles estão cuidados, que conseguem interagir com outras pessoas, conseguem ainda ter alguma qualidade de vida, como sair para passeios, em vez de estarem em casa trancados e sozinhos. E sim, eu acho que é o maior abandono que nós temos hoje em dia na sociedade, é que a maior parte dos idosos vivem sozinhos, abandonados, e é fácil falar quando não se tem assim um familiar, mas posso dizer por experiência própria que realmente custa muito tirar uma pessoa que sempre foi autónoma, que mandou na sua vida, que foi o chefe de família, não é? Ou o patriarca ou a matriarca, e de repente colocá-lo num sítio onde lhe dizem como é que tem que reagir, que não tem as suas coisas, que não tem os seus valores ali presentes, não é? Vai mudar, tudo vai mudar para eles, não é? Vão criar, às vezes aos 70, 80, 90 anos, chegar a um quarto completamente vazio de memórias, que é isso que acontece. É um pouco o que acontece. Há necessidade aí digamos, de dar um novo impulso e uma nova organização, uma nova resposta por parte das IPSS ou também das famílias? O que é que... Das duas. Das duas. Acho que nós precisamos muito de residências autónomas
ou seja, de conseguir com que um casal que já se veja muito sozinho consiga ir para uma residência autónoma e ter ajuda, não é? E as famílias precisam de ser muito apoiadas, porque eu acho que existe sempre culpa, não é? Os meus pais cuidaram de mim, eu não sou capaz de cuidar deles. Isto não é culpa, é a lei da vida. Nós não estamos preparados, e isto é mesmo, é natural, é uma condição que nós connosco, nós não estamos preparados para ser pais dos nossos pais. E a AFA tem feito alguma coisa, tem tido algumas iniciativas para, digamos, sensibilizar as pessoas e para, digamos, formar também as pessoas, ajudar um bocadinho nessa relação? Sim, nós temos uma equipa que é fantástica. Nós temos uma psicóloga e temos uma gerontóloga e uma assistente social. Elas normalmente costumam muito falar com as famílias e explicar-lhes exatamente isso. Agora, não temos feito nenhumas formações para isso. Não, de todo. É algo que estamos e que está nos nossos planos futuros, que é exatamente ter um bocadinho uns workshops sobre isso. Eu acho que é muito importante. Falamos de workshops porque é agora Sim. o comum, não é? Estes workshops que existem, mas no fundo um pouco familiares falarem entre si, perceberem que esta necessidade é no fundo algo transversal a todos. Nós todos temos certeza absoluta, de uma maneira ou de outra, nós vamos ter que cuidar dos nossos pais. E como é que vamos cuidar? E qual é que é a capacidade que temos de resposta? E saber que deixá-los lá não é de todo um crime, nem é um abandono. É, pelo contrário, um acarinhar e podermos dar, se calhar, uma longevidade maior aos nossos pais com uma estrutura formada. Okay? É presidente desde 2019, já foi antes diretora, portanto já ocupou outros cargos na direção. Como é que tem sido esta experiência como presidente da direção? Muito desafiante, muito difícil. Desafiante e difícil, são duas palavras. Sim, são duas, e também muito pacífica, se quer que eu lhe diga também um bocadinho. E é muito bom ser reconhecido pelos idosos, por exemplo, pelas crianças, pelo grupo que tenho a nível de colaboradoras da AFA, que são fenomenais. E é desafiante e difícil porquê? Olha, é desafiante porque, assim, pertencer a uma IPSS é conhecer um sem número de regras, de leis, de necessidades que uma IPSS necessita. Portanto, é desafiante porque tem que estar constantemente aberto para um novo desafio que lhe podem dar. É desafiante porque, de um momento para o outro, precisa de decidir algo junto com a sua direção e dizer o que é que vamos fazer agora, como foi o caso do Covid. E imagino o que é, em 2019, acabadinha de chegar, chega ali, ao final de 6 meses eu tenho um Covid à perna. E como é que se faz isto, não é? Há que ouvir muito quem sabe, quem trabalha lá, quem já faz parte desta direção há mais tempo. É preciso lançar novos desafios e que as pessoas se sintam motivadas para trabalhar, não é? Os recursos humanos são a maior batalha que temos. A satisfação deles é outra batalha, porque muitas vezes consegue manter os recursos humanos, mas depois não os consegue motivar para estarem a fazer o seu trabalho. Falou em batalha porquê? Porque é uma batalha, os recursos humanos é uma batalha. Para já, porque não existem, não é? Nós não temos recursos humanos qualificados na área, principalmente quando falamos na área, será sempre na área mais da gerontologia, não é? Quando estamos a falar dos gerontes. Não existem pessoas que estejam preparadas novamente para lidar. Eu costumo dizer, e é muito fácil, Augusto percebe, quando nós falamos em trabalhar para a infância, chovem nos currículos. Imensos. Porquê? Porque estamos a falar de vida. Estamos a falar do crescimento, do saber, da aprendizagem que têm as crianças. Quando falamos de trabalhar na parte de gerontologia com os gerontes, estamos a falar que todos os dias pode acontecer elas terem uma perda. Sim. E elas ligam-se e a perda dói, não é? E quando falamos não só da perda, mas como a degradação humana, não é? Que nós também vemos, infelizmente, mas é a verdade. E isso mexe muito com a parte psicológica delas. Portanto, são colaboradoras que, a meu ver, são fantásticas pelo trabalho que fazem. Acho que se realmente se derem ao trabalho de perceber o que é que elas fazem lá dentro, é muito na parte de gerontologia. A infância, claro, não é? Todos os dias andar com as crianças e aguentar aqueles gritos todos os dias, não é? Que eu imagino que sim,
Mas depois lidar com a frustração humana Sim. e as perdas é terrível. E então não temos pessoal qualificado para esta área, de maneira nenhuma. Apesar do apoio que existe da nossa psicóloga, é sempre, todos os dias, uma luta, não é? Porque todos os dias há alguém ou que ficou doente, ou que perdeu uma capacidade, ou uma demência, e lidar com tudo isso faz parte da nossa formação e nós damos-lhe essa formação e as formações são feitas, mas lidamos com a parte humana e a parte humana... Pois são trabalhos que exigem muito humanismo e naturalmente que isso também tem consequências para quem dá e tenta transmitir esse trabalho humano no dia-a-dia. E dificuldades, as principais dificuldades que sente uma direção da AFA? Dificuldades. Eu tinha uma lista enorme, podia lhe dizer, mas não vou por aí. Olha, dificuldades, já lhe falei da parte dos recursos humanos, que foi e continua a ser realmente a nossa maior batalha, porque eles são cada vez mais... veja, eles entram ali com um ordenado mínimo, que é igual a uma fábrica, que é igual a outro sítio, onde tem fins de semana, onde tem feriados, onde tem tudo. Ali não tem. Okay? Portanto, é claro que nós perdemos muitos recursos humanos, ou alguém que faz aquilo que gosta mesmo, ou perdemos-los, porque realmente as outras pessoas também têm família e não recebem mais por isso. A verdade é que lá está, tudo gira à volta do dinheiro. Temos muitas vezes muitas famílias que não conseguem pagar neste momento o lar. Também é outra dificuldade que temos, não é? Cada vez mais as pensões dos idosos, exatamente porque falávamos que são idosos que trabalharam na terra, portanto têm pensões de sobrevivência muito baixas e, portanto, também não conseguem, muitas vezes, pagar, ok? Porque há uma parte que são dos idosos e uma parte, normalmente, é suportada pelas famílias. E cada vez é mais difícil as famílias conseguirem suportar essa parte que lhes cabe. Depois temos... E o que é que faz a AFA nessas circunstâncias? Normalmente ajudamos as famílias a pagar as prestações, ou um pouco a pouco. Graças a Deus não são muitas, mas já começam a ser mais do que aquilo que tínhamos. E principalmente neste último ano está. E quando falamos nos gerontes, falamos também na infância, não é? Que há muitas famílias que pagam ali aquilo que é o estipulado, mas que nós falamos, sei lá, 40, 50 euros não é nada. Para muitas famílias é muito, não é? É muito. E nós muitas vezes damos conta que 50, 60 ou 70 euros que eles tenham a pagar é muito. E estamos cada vez a ter mais consciência que isto está a acontecer com mais frequência. Portanto, estes aumentos brutais que houve, portanto, esta inflação, está a dar cabo de nós, como deve imaginar, não só a nível das mensalidades, mas a nível de tudo. Temos a alimentação que triplicou, não é? Os gastos com a alimentação, com gás, com a eletricidade. Já fizemos reestruturações para conseguir exatamente suportar um bocadinho, que são os gastos de eletricidade, que são muitos. E portanto, é assim... Como é que vocês conseguem fazer essa gestão no atual momento? Fazemos essa gestão muito com os nossos técnicos que lá estão, não é? Onde eles conseguem, para já, mudámos as nossas luzes todas, portanto, tivemos que colocar tudo LEDs, que é para ser mais económico, colocámos os painéis fotovoltaicos para conseguir que haja uma retribuição de energia na rede, portanto, fizemos ali alguns ajustes, graças a Deus já o fizemos há 2 anos, que já se falava há muito tempo que isto ia crescer, portanto, em 2020 iniciámos isso. Este ano foram colocados os painéis voltaicos, as lâmpadas LED estão todas trocadas. Fizemos uma análise de custos exatamente também com empresas especializadas para ver onde é que gastávamos mais e aonde, porque os custos com luz, água e gás são estrondosos numa instituição que está aberta 24/7, não é? E o Estado? Normalmente as IPSS queixam-se que o Estado não atualiza com participação em função também do aumento do ordenado mínimo nacional e também dos custos inerentes a... Olha, o Estado neste momento, todos nós sabemos que está difícil, não é? Não aumenta. Não aumenta, nem tem, se calhar, era preciso pensar um bocadinho que aquilo que eles nos pedem é completamente surreal. Ele, por exemplo, em lar, para cada 10 utentes existe uma colaboradora. Impossível. Portanto, vivemos numa parte que é simplesmente utópica. Portanto, nós temos sempre que colocar mais colaboradores do que aquilo que o Estado diz que é necessário. Porque senão não estamos a dar a qualidade que os nossos utentes merecem. Depois, a nível salarial, nunca existe uma atualização correta ou apoios que hajam
Portanto, temos contratos de X tempo, portanto, e os contratos depois são atualizados passado um tempo, mas quando existem estes aumentos astronómicos também devia de haver logo uma reação. Temos que ser, acho que o Estado devia de ser mais reativo e mais proativo, não tão reativo. Pronto. Portanto, reage e não nos ajuda logo no momento. Portanto, passamos por dificuldades muito grandes nesse momento, não é? Temos ali bastantes dificuldades. Vocês têm colocado essas dificuldades a alguém, para além do Estado? Deduzo eu que tenham conversações permanentes com a Segurança Social, mas haveria necessidade de... A Águeda tem muitas IPSS, de aqui em Águeda haver, digamos, um reforço na... Já me está a falar novamente daquilo que já muito falamos, não é? As nossas associações se unissem, e não estamos a falar só em Águeda, mas estamos a falar no Distrito de Aveiro, não é? Que houvesse não só a CNIS, que temos, não é? Mas que houvesse realmente uma instituição como já houve, não é? Para nos ajudar nesta exposição. Era preciso explanar tudo isto, era preciso colocar tudo isto perante uma Assembleia, sim, e levar isto de um modo mais altivo, uma voz que se fizessem ouvir, porque isto acho que nunca chega. E estamos a falar aqui em Águeda, mas a nível nacional, e nós temos essa noção, passamos todos pelo mesmo. As IPSS não podem... Muitas vezes eu digo, se eu desse uma chave de uma IPSS à Segurança Social, o que é que ela fazia com ela? Como é que ia manter estes idosos? Se dá para fechar, e se todas as IPSS fecharem pelas dificuldades que têm, porque pode acontecer, o que é que acontece a estas crianças todas e a estes idosos? E não estamos a falar só aqueles que lá vivem, mas como aqueles a quem nós vamos levar os cuidados continuados todos os dias, as higienes, a alimentação, lavar-lhes a roupa. O que é que ia acontecer a esses idosos? Portanto, é preciso pensar nisto muito seriamente, porque efetivamente as IPSS não podem continuar a batalhar sozinhas nisto. Portanto, por isso é que eu digo que tem que ser muito mais... Quando se fala muitas vezes em economia social, também há, de certa maneira, uma utopia, porque a economia social depende muito do Estado. Por um lado, mas depois também ao lado da comunidade, e a comunidade está hoje a confrontar-se com alguns problemas, e já falámos disso, que com o aumento do custo de vida, digamos, com algum problema, com problemas de sobrevivência de muita gente e de menor apetência para ir para cargos desta natureza. Qual é o relacionamento que a AFA tem com a comunidade fermentelense? A AFA e a comunidade fermentelense são extremamente unidos. Portanto, nós reagimos sempre e estamos sempre em permanente com aquilo que é necessário. Portanto, primeiro de tudo, a comunidade... Olha, durante a pandemia, nós lançámos um apelo à comunidade fermentelense para EPIs, porque não tínhamos, e os EPIs estavam pelo preço da morte. EPIs são? Eram simplesmente as máscaras, as luvas, ok? Pronto. Ok. Portanto, a partir desse momento, reagiram de todo ponto, porque assim, existe um fermentelense, acho eu, em todo o globo existe um fermentelense. Portanto, vieram ajuda de todo o sítio. Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, e de fermentelos não houve quem não pudesse, que não fosse ajudar. Foi como diz, dar 5 euros, dar 1 euro. Criámos um banco para isso e realmente tivemos uma resposta estrondosa a um apelo que fazemos. Portanto, quando fazemos um apelo à comunidade, ela reage em massa, em boom completo, porque sabe que realmente nós estamos ali, todos juntos, exatamente para nos apoiarmos. A AFA é um ponto de apoio aos pais e aos filhos, seja eles qual forem. O seu mandato vai terminar para o ano? Vai. 2023. Vai. E como é? Vai se recandidatar? Olha, Augusto, eu se dissesse isso, eu acho que sou capaz de ser morta pela minha família. Porque assim, isto toma muito tempo, todos nós, não é? E depois temos a parte pessoal, a parte profissional e aquilo que eu digo que é o voluntariado, não é? Isto é um voluntariado. É um voluntariado que traz consequências muitas vezes muito grandes, a nível profissional e a nível familiar. Eu adoro aquilo que faço, sou sincera. Adoro poder estar envolvida com tudo isto. Acho que é um trabalho humanitário muito bom para quem gosta realmente de pessoas, e temos que gostar de pessoas. Mas não pensei ainda. Falei com os meus colegas de direção. Estão todos numa já mesmo, porque todos temos realmente, e o Covid
foi muito intenso, muito Sim, intenso. apanharam os anos difíceis do Covid e que ainda não estão resolvidos. Agora há uma guerra em curso e há todos estes desafios, mas acha que nunca é fácil arranjar direção. Acha que também comunga daquela ideia de que mais difícil do que entrar é sair? É, sem dúvida, sem dúvida. Conseguir alguém que venha... Olha, eu lembro-me quando foi... Como é que eu entrei para presidente da AFA? E olha, foi uma coisa muito sui generis. O Vítor, que era o nosso Vítor, o Vítor precisava de sair, e ele disse que precisava de sair, e tivemos a convocatória para 3 assembleias e não havia uma única lista. E o Vítor disse-me, por favor, eu preciso mesmo de sair. E falámos todos juntos com os nossos colegas de direção e mais alguns, e realmente reunimos uma lista para poder resolver essa situação de presidência, porque lá está, o Vítor não conseguia sair e porque ninguém queria entrar. Porque entrar significa 4 anos. Há bocado falávamos assim muito descontraídamente, 4 anos é muito tempo, mas é muito pouco para quem lá trabalha. Porque para quem lá trabalha ter que mudar de direção significa muitas vezes ter que mudar tudo novamente, voltar a adaptar, voltar a reconstruir. Portanto, 4 anos para fazer projetos e conseguir concretizar projetos parece muito, muitas vezes é pouco, porque isto avança tudo muito lentamente, portanto as respostas que se dão são todas muito lentas. E para quem fica, que é a direção técnica, acaba por ser algo muito difícil, porque tem que se adaptar a novas pessoas, a nova forma de trabalhar. Portanto, 4 anos é muito tempo para um presidente. Falou em projetos, há alguma coisa, algum objetivo mais definido para... Alguns temos tantos. Principalmente acabar as obras que nós temos, a parte de remodelação da instituição, que ainda está por acabar. Não existem verbas de todo para conseguirmos acabar. Isso significaria o aumento da estrutura residencial autónoma, portanto era muito importante. E por outro lado temos a parte toda de modernização que é muito precisa fazer, como os programas informáticos de enfermagem, medicina, de apoio aos auxiliares, que é muito importante. Começámos já pela parte da infância, que foi muito, muito benéfico também. Conseguimos já colocar essa parte informática na infância, com os pais a lidarem com os filhos o dia inteiro e com as educadoras. E precisamos fazer a mesma coisa para a parte de gerontologia. Vamos devagar, principalmente acabar as obras, que é o mais importante que temos, e reformular a nossa frota. Paradas neste momento, as obras? Estão. Mas tencionam recomeçar ou precisam de apoios para... Precisamos de apoios, precisamos de nos candidatar, mas isto é uma bola de neve, porque nós, para nos recandidatar, precisamos de fazer e concluir um projeto de arquitetura, o projeto de arquitetura que é caríssimo, portanto, precisamos de primeiro dinheiro para o projeto de arquitetura, para depois nos podermos candidatar, então, com o projeto já feito e levá-lo à Segurança Social e levá-lo a todas as instituições para ele ser aprovado. Falou em renovação de frota? O nosso autocarro, não é? Este ano, mesmo assim, nós temos um autocarro que é fundamental para a parte da infância, não é? Porque vamos buscar as crianças do CATL, principalmente à escola, à hora do almoço, levar, buscar os passeios com os nossos gerontes. E, portanto, é assim, o autocarro está em fim de vida, principalmente na parte da infância, que é terrível, mas está em fim de vida. E temos que investir ou não no novo autocarro. E temos outra coisa que é a nossa frota de SAD, que não é, de Serviço de Apoio ao Domicílio, que é quem gasta mais, não é? Porque estas para-arrancas constantes são imensos e, portanto, há um desgaste muito grande dos veículos e temos muitos para mudar, mas temos mesmo. Nós estaríamos aqui muito mais tempo, mas o tempo já vai longo. Já. Agradeço a sua presença na plataforma associativa e desejo-lhe sucesso até ao final deste mandato e quem sabe nos próximos mandatos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, nós, em nome de toda a direção e da AFA, pelo seu convite. Obrigado. A CRCAG será das instituições sociais mais conhecidas do Concelho de Águeda. Tem um percurso de grande impacto junto de pessoas com deficiência ou incapacidade, na promoção da inclusão social, no combate à discriminação, na sua qualificação pessoal e profissional.
Luísa Carvalho, diretora executiva, está hoje connosco. Bem-vinda à Plataforma Associativa. Obrigada. A Secretária de Estado da Inclusão esteve recentemente na CERCIAG, visitando a Casa Abrigo para assistência a mulheres deficientes vítimas de abusos. Quais foram os resultados dessa visita? Muito obrigada pelo convite. A senhora Secretária de Estado visitou-nos, veio conhecer esta resposta, que, como bem sabe, é uma resposta piloto, que é única em Portugal e que é também única na Europa. E veio porque nós temos, sendo um projeto piloto, tem duas questões que nos preocupam neste momento. Por um lado, a necessidade que sentimos que deixe de ser resposta piloto e que passe a ser uma resposta com um período de durabilidade que nos permita manter aqui alguma estabilidade na resposta que damos e também alguma estabilidade do ponto de vista financeiro. Por outro lado, porque afeta a um financiamento ao nível do quadro comunitário de apoio e, como sabe, nós estamos num período de transição entre quadros comunitários e, neste momento, a partir de 31 de dezembro, põe-se a questão de quadro comunitário de apoio, vamos nós ter esta resposta adstrita. E, portanto, há necessidade de, neste período, entre quadros comunitários, de garantir a continuidade da resposta e do financiamento. Foi uma visita que foi muito produtiva. A senhora Secretária de Estado conhecia bem o projeto, não o conhecia no terreno, mas conhecia muito bem o projeto. E foi muito receptiva. Nós estávamos também muitíssimo bem acompanhados, porque tínhamos connosco a Federação Nacional e, curiosamente, o diretor da Federação Nacional, da FENACERCIA também, neste momento, quem presida a CONFECUP, a Confederação, tínhamos também o diretor do Centro Distrital da Segurança Social e, portanto, estávamos muito bem acompanhados e são grandes as expectativas que temos relativamente à resolução desta situação e, portanto, estamos à espera de notícias da Sra. Secretária de Estado que entendemos que serão as melhores e, portanto, estamos expectantes. Esta resposta presta serviço a quantas pessoas? Sendo um projeto piloto, neste momento, presta resposta a 7 mulheres. Até agora prestava resposta a 7 mulheres com 2 crianças, que, entretanto, 2 destas mães já foram reencaminhadas, já tiveram a sua resposta, foi-lhes arranjada respostas depois da Casa de Abrigo, porque as casas de abrigo, como também sabe, são casas que têm um período de duração e já foram reencaminhadas para as suas vidas, foi-lhes criado um projeto de vida e neste momento tem 7 mulheres. Portanto, essa é a lotação, foi com essa lotação que foi criada e, portanto, também é suposto que, se possível, que seja uma resposta que venha a ser alargada. Justifica-se esta... Justifica. Nós temos os números que existem e ainda em Portugal não temos números muito consolidados, mas eu trouxe alguns e tenho que me socorrer aqui das minhas notas porque, francamente, não tenho de cor, não tenho esses números, mas nós temos... Há no mundo inteiro 300 milhões de mulheres com deficiência e destas elas têm 2 a 5 vezes mais probabilidades de serem vítimas de violência. As mulheres e as raparigas com deficiência têm 3 vezes uma probabilidade superior à dos homens de serem vítimas também de violência, seja ela física, seja sexual. Há informações públicas do Parlamento Europeu que nos dizem que mulheres com deficiência intelectual estão 4 a 10 vezes mais em risco de serem abusadas sexualmente e, pior, da repetição do abuso. E que 68% destas mulheres sofrem de violência das pessoas mais próximas, portanto, dos seus cuidadores. Curiosamente, os principais abusadores
acontecem em contexto institucional e em contexto familiar. E só depois é que surgem os abusadores que não são identificados. Portanto, estamos a falar de situações... porque o crime de violência, de uma maneira geral, e da violência doméstica em particular, ou da violência de género, são crimes muito silenciosos. Quando estamos... que nos abalam os alicerces da nossa sociedade e que nos questionam nas nossas questões mais profundas da dignidade humana e dos direitos humanos. Quando estamos a falar de mulheres com deficiência, isto agrava substancialmente, até porque a maioria das vezes não chega para provar o crime o testemunho destas mulheres. Sim. Por outro lado, a maioria das vezes opta-se pela institucionalização da mulher e não pela penalização do agressor. E, portanto, esta resposta, quando foi criada, a ideia foi, não era arranjar uma resposta que segregasse as mulheres com deficiência e que eram vítimas de violência, triplamente discriminadas, portanto. São mulheres com deficiência e são mulheres com deficiência vítimas de violência. Mas era encontrar uma resposta especializada que as pudesse acolher, que pudesse criar-lhes condições de autodeterminação, de criar com elas uma resposta de segurança, logo, imediatamente, uma resposta de segurança, e que lhes pudesse criar com elas um projeto de vida. Aquilo que temos constatado também, e que difere um bocadinho das casas de abrigo ditas normais, é que é mais difícil, são precisos mais recursos, nomeadamente mais recursos técnicos, e é mais difícil preparar este projeto de vida e o regresso delas ao seu meio, porque habitualmente, como eu lhe dizia, habitualmente o agressor é a pessoa mais próxima, habitualmente é o cuidador, e portanto é muito difícil fazê-la regressar ao seu meio, porque o seu meio é onde está o agressor. Claro, sendo um projeto piloto, os resultados também são, digamos, pioneiros, não é? Sim. E o que é que tem, que resultados, a que conclusões têm chegado e que resultados é que têm conseguido neste espaço temporal? Nós temos ainda resultados que são ainda muito exploratórios. Porque, repare, nós abrimos a Casa de Abrigo e logo a seguir levamos com 2 anos de pandemia, que obviamente enviesaram tudo, porque durante 2 anos nós estivemos praticamente fechados. Porque estivemos em contexto de confinamento, em contexto de isolamento, e portanto enviesaram-nos estes resultados. Mas, como eu dizia, aquilo que temos vindo a constatar, por um lado, é muitos encaminhamentos, porque as respostas ditas normais sentem dificuldade em receber e em trabalhar com esta população que tem uma qualquer incapacidade ao nível intelectual ou de multideficiência. Por outro lado, são habitualmente, o período de acolhimento é habitualmente um período mais longo do que é de uma pessoa que não sofre desta condição. E depois, a maioria das vezes, trata-se de pessoas que vão precisar de uma outra resposta complementar, seja por via de uma formação profissional, seja por via de uma resposta, por exemplo, num centro de vida independente, seja por via de uma resposta num centro de atividades de capacitação para a inclusão. Enfim, há sempre uma resposta que tem que ser complementar a esta. Essa é um nicho dentro da intervenção do universo da CERCIAG. A CERCIAG é uma cooperativa equiparada à IPSS, é das primeiras do país, tem 45 anos e dá respostas múltiplas dentro da sua área. Exatamente. A CERCIAG é das primeiras CERCIs no país. O movimento cooperativo surge logo após o 25 de Abril e a CERCIAG surge naquele movimento num período muito histórico, muito preciso, que é daquele período do boom do cooperativismo em Portugal, e a primeira CERCI do país a surgir é a CERCI Lisboa, que é a primeira CERCI do país, e a CERCIAG surge imediatamente a seguir, e surge em 28 de junho de 1977, portanto,
precisamente há 45 anos. Fazemos este ano 45 anos, o que não é coisa pouca. E surge num movimento muito interessante, que é um movimento que varre o país. As cooperativas de solidariedade social, as SERSIs, são filiadas na Federação Nacional, são 56. E em Águeda surge num movimento que resulta de uma agregação de pais, de professores, de amigos, de um movimento de base muito social, que procura dar resposta às crianças que então não tinham lugar no ensino regular, porque tinham uma deficiência. É assim que surge o movimento cooperativo, que surge este movimento SERSI. E numa época em que a sociedade civil procurava resolver os seus próprios problemas. Exatamente, num momento em que a sociedade civil dava resposta àquelas necessidades que não eram dadas pelos poderes públicos, não eram dadas pelo Estado. Curiosamente, nós vivemos um tempo em que se calhar temos que regressar a essa sociedade. Se calhar não com uma qualquer nostalgia melancólica, uma regurgitação pré-moderna, nada disso, mas se calhar com um regresso a uma modernidade que estamos todos necessitados. Que respostas é que tem a SERSIAG atualmente? A SERSIAG, neste momento, a SERSIAG é uma organização multifacetada. A SERSIAG começa então por dar resposta a crianças em idade escolar e depois foi acompanhando, e este é claramente o movimento que as SERSIs fazem, vai acompanhando o crescimento, porque curiosamente as crianças com deficiência, exatamente como as outras, também crescem, também envelhecem, também tal qual, curiosamente, vá lá saber-se porquê, tal qual como as outras. Portanto, terminando a escolaridade, precisam ou de fazer uma formação ou de outro tipo de respostas que, atendendo à sua condição, não possam fazer uma formação profissional e, portanto, a SERSIAG foi acompanhando a sua evolução normal e, portanto, foi criando respostas de formação e emprego e, portanto, temos a formação profissional e temos o Centro de Recursos, nós somos Centro de Recursos para o Centro de Emprego de Águeda, mas, simultaneamente, havia jovens que, pela sua condição ou pela sua maior incapacidade, não poderiam seguir a via profissionalizante e, portanto, fizemos ou construímos a resposta do Centro de Atividades Ocupacionais. Hoje, porque nós hoje vivemos um tempo também em que as palavras temos de ter muito cuidado com as palavras, o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, mas, entretanto, também eles foram crescendo, foram envelhecendo e, portanto, havia necessidade de fazer apoios em casa e entendemos que não precisavam todos de vir à SERSI ou vir ao edifício central e, portanto, começamos a dar apoio ocupacional em casa. Ou seja, a SERSIAG também foi encontrando respostas à medida das necessidades. Exatamente, procurando à medida das suas necessidades e fazer apoio no domicílio e alguns foram perdendo também as famílias, a estrutura, a base familiar e criamos residências e, portanto, fomos acompanhando a evolução nos diversos estágios de desenvolvimento. Isto tudo sempre procurando do ponto de vista das terapias, criando todo o tipo de terapias que fossem retardando o mais possível o grau de incapacidade. Fazemos isto tudo, e isso é uma das coisas que nos dá especial gozo no sentido de gratificação, sempre numa relação de grande proximidade com a comunidade e num trabalho de parceria, porque só assim é que pode ser feito, de outra maneira nós nunca teríamos recursos para o fazer. E uma das coisas que dizer, eu tive o cuidado antes de vir para cá, de confirmar esse valor, nós neste momento temos 225 parcerias. Porque só assim é que conseguimos trabalhar. Muito bem. E os utentes são de Águeda e de que zonas? Já nós trabalhamos com 5 concelhos. 5 concelhos? 5 concelhos. Essa é a nossa zona de abrangência, que é definida pelas tutelas. E, portanto, trabalhamos com Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro, Albergaria à Velha e Severo do Voga.
Portanto, faz de nós, sendo uma organização da Águeda, às vezes não somos de ninguém porque trabalhamos com uma série de conceitos. É mais uma organização regional. De intervenção regional. De intervenção regional. Exatamente. Quantos utentes é que tem a CRCA? 800. 800 utentes? 800 utentes. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca. E Não nos é tempos coisa... que correm não é coisa pouca, temos 800 utentes. Isso significa que tem que ter uma equipa técnica alargada também. Essa é, porventura, a maior riqueza da organização. É ter uma equipa que nós temos, oscilamos sempre, entre 100, 105, 110 profissionais. E temos uma equipa, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da formação, que nos permite fazer um trabalho que eu considero, obviamente, sinto-me à vontade porque são eles, estou a falar deles. É uma equipa de excelência e, portanto, permite-nos fazer uma intervenção muito boa com a população que fazemos. E, sobretudo, é uma equipa que nunca está satisfeita. É uma equipa que nos desafia. Quando digo nos, estou a falar da gestão, estou a falar do Conselho de Administração, nos desafia todos os dias. Que a CRCAG é uma organização em situação. Uma organização aprendente, está sempre à procura de fazer mais qualquer coisa. Daí estarmos sempre a apresentar candidaturas, ou fazer coisas novas, porque esse é também a nossa missão. Assim, de repente, a CRCAG mexe diretamente ou intervém diretamente com 1 milhar de pessoas. Exatamente. Mais coisa, menos coisa. Mais os familiares, portanto, envolve uma comunidade, diretamente uma comunidade significativa. Mexemos, de facto, com muita gente. E as instalações conseguem, digamos, ser suficientes para as dinâmicas que pretendem criar? As instalações, em termos de espaço, são suficientes. Até porque grande parte e em termos conceituais é isso também, cada vez mais, que se pretende. Grande parte das coisas, das atividades que desenvolvemos, nós queremos desenvolvê-las na comunidade. Queremos fazer desporto cá fora, queremos fazer terapias cá fora, obviamente em termos de experiências ocupacionais que sejam feitas nas empresas, os estágios profissionais, obviamente, nas empresas. Portanto, em termos de espaço, sim. Agora, estamos com alguma dificuldade e fizemos uma candidatura, estamos à espera do resultado que venha aí do PRR. Esperemos que venha. E estamos a precisar, obviamente, de fazer uns arranjos significativos em termos dos edifícios, quer do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, quer do edifício sede onde funciona o Centro de Formação. Portanto, precisamos, de facto, ao nível das estruturas, de fazer ali algumas intervenções. Em termos de espaços, eles são suficientes. Estamos a precisar de fazer instalações para as residências. Não tem havido, porque nós temos as residências, como sabe, aqui em Águeda, em espaços arrendados. E, portanto, não são os espaços que nós gostaríamos que fossem e que desejavelmente deveriam ser. Esperemos que possam abrir candidaturas, porque, obviamente, terá que ser sempre através de financiamento público. Falou em empresas e nos estágios. Considera que ao longo deste tempo tem havido evolução na forma como se vê o cidadão deficiente, portador de deficiência? Tem. A integração hoje é feita com mais facilidade? Há muito caminho ainda para andar, mas eu estou há 30 anos na CRCAG e é francamente significativa a mudança de comportamentos e a mudança de atitude. Se me disser, mas está tudo feito, não está e creio bem que nunca estará. Nós pensamos às vezes que temos todos que ter pontos de partida iguais. Eu não sei se temos. O que acho que temos que ter é pontos de chegada. É que convinha que fossem iguais e, sobretudo, que o caminho tivesse oportunidades iguais. Agora, nestes 30 anos, é extraordinária a mudança que se tem verificado.
E ao nível das empresas, ao nível das outras organizações sociais, ao nível mesmo de empresas até mais pequenas, de privados, a abertura que tem havido para estágios, para contratações, é absolutamente fantástica. E isso é de registro público, de se fazer este reconhecimento público. Tem havido uma mudança muito significativa. Eu ia lhe perguntar, em relação aos casos de integração e casos de sucesso, tem existido? Tem. Nós temos, foi outro número que eu trouxe, porque é outro dos números que naturalmente nos orgulha. Nós, em 2022, tivemos 348 integrações socioprofissionais. Em 2020? Desculpe, 2021. E 21, ano passado, sim. Em setembro, porque nós fazemos sempre encerramento de contas de junho. Não somos obrigados por lei, mas fazemos sempre. A 30 de junho fazemos um relatório intermédio e fechamos contas, porque nos permite balizar o primeiro semestre do ano e perceber se estamos a ir bem, como é que estamos. E, portanto, a junho, eu, entretanto, consegui ter o valor e acrescentar-lhe a setembro, tínhamos 208 em 2022. E nós estamos num período muito conturbado, estamos num período muito difícil para toda a gente. Portanto, a setembro de 2022, nós estamos em outubro, a setembro de 2022 tínhamos 208 integrações socioprofissionais. Aqui estamos a falar... São números animadores. São números muito animadores. Portanto, a mudança é francamente notória desde estas décadas que eu tenho assistido. Olha, relativamente às atividades paralelas, há a fanfarra Zambubar, tradicional já, e há a atividade esportiva, inclusivamente com casos de sucesso. Com casos de sucesso, ainda a semana passada. Que papel é que representa, ou o que é que representa tudo isto para os utentes da CRCA? Isto são tudo atividades de autodeterminação. São este tipo de atividades, tudo o que lhes permite participar na vida da sociedade, da sociedade, da nossa, da deles. Porque a participação nas atividades que são absolutamente elementares, qualquer um de nós acha absolutamente elementar. Se calhar, tocar pífaro para mim devia ser uma coisa do outro mundo, porque eu não sou capaz de tocar uma nota, não sei o que é quer dizer, sei o que é dó, que é provavelmente aquilo que os outros sentiram de mim se me ouvirem tocar o que quer que seja. Mas a participação nas coisas mais elementares da vida é um direito básico. Eu de cada vez que eu ouço as pessoas falarem dos direitos humanos, então se passearmos pelas redes sociais é absolutamente fantástico, ver as coisas assim muito interessantes. Eu às vezes nem me consigo Palavras situar. bonitas. Sim, há um bocado dizer. Mais do que palavras bonitas é haver a oportunidade das pessoas participarem em atividades que as valorizem. A maior parte das vezes as pessoas com deficiência, para começar, nem entram na equação. E depois há direitos deles que eles são os queridos, são especiais, dizem, que é logo redutor. Suponho que sejam especiais de corrida. E portanto, a possibilidade de eles estarem, participarem, irem. Eu quando me cruzo, por exemplo, com o Paulo Lino, que é campeão de tudo, como sabem. A semana passada foi mais uma vez vice-campeão de judo. E quando chegou, eu estava-lhe a dar os parabéns. E ele dizia-me, eu agora tenho que me preparar para ir para o Brasil. E eu fico possessa, porque vai para o México, vai para o Brasil, Isto é participar. É fazer parte. E, portanto, quando tocam, quando estão na fanfarra, quando participam em tudo e mais alguma coisa que a CRCA lhes proporciona, estão a exercer os seus direitos.
E, portanto, isto chama-se participação, autodeterminação. Sim, autodeterminação e também ajuda a alimentar o seu ego e a sua autoconfiança, Claro. que é importante, sentir-se parte ativa da sociedade, no fundo isso. O Cerciaga em Movimento representa aqui um ponto, digamos, de exclamação perante a sociedade agrense, porque é feito na rua, são múltiplas atividades, pela sua tradição de muitos anos. Tem sensibilizado, tem conseguido sensibilizar as pessoas para a problemática? Eu creio que sim. Mais um aniversário que fizemos, 20 anos. 20 anos de Cerciaga em Movimento. Eu creio que sim. O Cerciaga em Movimento não interrompeu sequer no período pandémico, embora feito de forma absolutamente condicionada. Nós este ano, quando organizamos o Cerciaga em Movimento, voltamos ao modelo anterior à pandemia. E estávamos com algum receio, por duas ordens de razão. Primeiro, porque um ano foi feito de forma virtual, no ano seguinte foi feito só para a população da Cerciaga, portanto 20 e 21, e portanto iríamos regressar ao modelo anterior à pandemia. E tinha havido estes 2 anos de interrupção. Por outro lado, estamos a viver um período muito complicado para as organizações e, portanto, supõe sempre despesa, deslocações e por aí fora. E ultrapassamos o limite, ou aquele que tinha sido o ano de maior sucesso em termos de participação. Nós tivemos 1.300 e tal participantes. E foi a forma como as pessoas aderiram, do ponto de vista dos patrocinadores, do ponto de vista dos dinamizadores, dos voluntários. Portanto, a forma como aderiram surpreendeu-nos. Nós que estávamos um bocadinho ansiosos, confesso, pensar, será que, como tinha havido aqui estes 2 anos, portanto, é de facto um evento que as organizações aderem, as escolas aderem, porque é um evento de facto diferente, é um evento que envolve música, movimento, cor, que é absolutamente transversal às idades, é pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, e portanto eu penso que de facto mexe com as pessoas e mexe com a comunidade. Sobre as dificuldades numa instituição ou numa cooperativa como a Cerciaga, quais são as grandes dificuldades? Uma casa destas, com 880 e com mais de 100 colaboradores, é uma casa gigantesca, com responsabilidades gigantescas e com dificuldades também gigantescas, não? É tudo em grande. Quais são as grandes dificuldades da Cerciaga? Bom, neste momento, a Cerciaga sente as dificuldades que sente toda a gente. Nós vivemos um tempo que é o que é. Ninguém está seguro, ninguém está confortável, nenhum de nós, do ponto de vista individual, como nenhum de nós, do ponto de vista coletivo. Há aqui uma coisa que é fundamental que se perceba. As organizações sociais são prestadores de serviços sociais. Mas não são só prestadores, ou não devem ser só prestadores de serviços sociais. Se forem só prestadores de serviços sociais, são pouco. Porque se prestamos só serviços, então, se não formos nós a prestar, haverá quem preste. Há entidades privadas com fins lucrativos que podem prestá-los no nosso lugar. Nós somos mais qualquer coisa. Temos que ser agentes de transformação social e somos entidades de base social, de base comunitária, que temos este fator de proximidade, de grande proximidade com a comunidade e, portanto, somos capazes de estabelecer estas redes de parceria e, portanto, temos esse know-how. Mas somos prestadores de serviços sociais, somos entidades sociais, somos entidades da economia social, mas somos economia. Social, mas economia, porque nós somos contribuintes líquidos, somos entidades empregadoras, pagamos impostos.
E, portanto, se toda a gente está a viver momentos difíceis, nós também estamos. Por maioria da razão também estamos. Claro. E não estamos protegidos por nenhuma entidade divina. Desengane-se quem pensa que estamos, porque não estamos. Portanto, a CERCIAG está a viver este momento que é muito difícil para toda a gente. Depois, as coparticipações do Estado não têm sido as coparticipações, na minha ótica, que deveriam ser. Porque o Estado deve pagar, e deve pagar com dignidade, e deve reconhecer dignidade às organizações sociais. Nós estamos a substituir ao Estado. E não reconhece? Não creio que reconheça. E porquê? Não sei se lhe está a jeito, não sei. Porque há aqui, é um bocado perverso esta ideia da subsidiação, que depois todos nós entramos neste processo, a subsidiação. Repare uma coisa, a CERCIAG tem muitas respostas da área da segurança social, mas 70%, talvez um bocadinho mais, daquilo que impacta em termos financeiros na CERCIAG não são respostas da segurança social, são respostas de quadros comunitários de apoio. Portanto, nós temos ainda essa idiosincrasia. Nós recebemos do Estado por reembolsos. Ou seja, nós temos que adiantar o dinheiro. Portanto, não me falem em subsídios, porque é reembolsos. A CERCIAG tem que adiantar o dinheiro e só depois é que o recebe. A forma de pagamento é reembolso, não é subsídio. O que equivale a dizer que, quando o reembolso vem, e vem nem sempre quando deve vir, já a CERCIAG e outras organizações que trabalham neste regime tiveram que pagar e pagaram há bastante tempo. E, portanto, não me dá muito jeito, confesso, enquanto dirigente, não me dá muito jeito quando se fala em subsidiação e que as organizações são subsidiadas. Dá a impressão que estamos com a mãozinha estendida e não estamos, porque a determinada altura eu pergunto quem é que subsidia quem. Pronto. Sim, as instituições sociais, no fundo, para aquilo que representam e para o trabalho que fazem, muitas vezes substituem-se ao Estado. Exatamente. E quando estão 3, 4, 5, 6 meses à espera que as reembolsem daquilo que pagaram, até subsidiam em termos financeiros. Até se substituem ao Estado em termos financeiros. Há que alterar, então, o paradigma atual. Se calhar, há que alterar. Se me perguntasse qual é uma das minhas maiores ambições, se calhar, não sei se no final não me vai fazer essa pergunta, eu podia deixar para essa altura, não, que é a dignificação do trabalho das organizações sociais. Vão sendo horas. Vão sendo horas. Nós temos que olhar de outra forma para estas instituições. Temos que olhar de outra forma. Temos que olhar de outra para o forma trabalho que fazem, para as organizações, para os profissionais destas organizações, que são profissionais que deveriam há muito tempo já ter outro tipo de reconhecimento em termos de carreiras profissionais, em termos dos salários, serem reconhecidos, por exemplo, sobretudo os trabalhadores diretos, que fazem intervenção direta, como profissionais, com profissões de desgaste rápido. E nada disto é reconhecido. Do ponto de vista, digamos, psicológico, haverá casos difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Nós estaríamos aqui muito tempo, naturalmente, a falar destas coisas, mas neste momento está a decorrer uma campanha, a campanha anual Pirilampo Mágico, que também já tem raízes bastante sólidas. Exatamente, 34 anos. 34 anos. Isto o que é que representa para uma instituição como a CERCIAG e como para o movimento de CERCIAG? Há bocado falávamos das grandes preocupações da CERCIAG. Uma das grandes preocupações, de facto, é sempre o dinheiro. E, portanto, a campanha Pirilampo Mágico, sendo uma receita extraordinária, de repente já entra como uma receita corrente, porque nós precisamos sempre, ou já contamos sempre com a campanha Pirilampo Mágico como uma das nossas receitas. E, portanto, a campanha começou no sábado, no dia 15, vai prolongar-se até 6 de novembro. E é uma campanha que tem esta dupla missão, que é, por um lado, sensibilizar para as questões da deficiência, para esta problemática ligada ao direito das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, e, simultaneamente, a angariação de fundos que também está subjacente à venda de Pirilampo. Dizer também que em 34 anos foram vendidos 24 milhões de pirilampos
e é a maior campanha de solidariedade alguma vez feita em Portugal. Com resultados bons em Águeda também? Com resultados muito bons em Águeda. As pessoas não resistem ao bichinho. Ao bichinho. Ao bichinho. Uma última questão mesmo. Uma casa destas, qual é o orçamento de uma casa destas anual? Ultrapassa os 2,5 milhões de euros. 2,5 milhões? 2 milhões. Em Águeda, 2,5 milhões a CRCA. A CRCA, sim. Muito bem. Dá a ideia da dimensão, de facto, e dimensão. do trabalho, mais do que a dimensão do trabalho. Desse trabalho. Muito bem. Olha, agradeço muito a sua presença no nosso programa. Continuação de bom trabalho. O programa Plataforma Associativa fica hoje por aqui. Pelo valor do associativismo, considero que estas instituições a que nos estão mais próximas são as mais importantes para nós. É a elas que recorremos, é com elas que mais interagimos. Prestarás sempre melhor serviço se lhes dermos o nosso apoio. Obrigado por estar connosco. Voltaremos para a semana.